Eu sou Lara Crivellaro, diretora acadêmica do Instituto EducBank, e nós estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Gestor. Este é um espaço onde discutimos tendências, desafios e oportunidade para a educação com gestores, educadores, conectando-os do Brasil e do mundo. E o tema de hoje, neste episódio, vamos falar sobre um dos maiores desafios da educação básica. Como resolver conflitos, convivências, viveres e tudo isso com muita ética, reduzindo as questões relacionadas à violência. E nós temos uma convidada aqui hoje para falar sobre isso, que é a Adriana Ramos, especialista na área e CEO da Conviver Mais. Adriana, um prazer ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que esse vai ser um assunto bastante importante para todos que estão nos assistindo. Obrigada, Lara. O prazer é meu. Eu que agradeço o convite. Muito bom. Nós vamos abordar hoje sobre o papel essencial na formação de professores para esse processo todo do conviver. E para falar exatamente, começar sobre esse assunto, eu queria começar definindo com você o que é convivência ética, Adriana. Acho que hoje, os gestores eles têm uma questão que é bem importante, que é nós pensarmos a convivência de forma planejada. Então, a escola é um celeiro de relações, um celeiro de conflitos. E é necessário hoje que o gestor ele tenha um olhar muito mais preventivo para o trabalho com a convivência do que um trabalho interventivo. Claro que é importante que ele saiba como intervir, mas pensar a convivência ética é pensar um ambiente sociomoral cooperativo na escola. E em que consiste esse ambiente sociomoral cooperativo? Um ambiente em que existam relações justas, em que as regras sejam claras, em que elas sejam discutidas e refletidas com toda a comunidade, em que nós tenhamos, então, um sentimento de dignidade por todos que convivem naquela comunidade, que exija relações de respeito. E aí eu não estou aqui, Lara, colocando qualquer tipo de respeito, estou falando sobre respeito mútuo. Então, mesmo existindo uma hierarquização entre professores e estudantes, entre gestores e estudantes, é importante que esse respeito seja um respeito mútuo, ou seja, que se dê em todas as relações dentro da escola. E o gestor, ele dá o tom desse tipo de relação. Então, todos os estudos que nós temos feito nos últimos 20 anos vão mostrar a importância desse papel do gestor, tanto nos aspectos, como você disse, formativos, então de institucionalizar práticas formativas para todos da escola. Claro que sempre o escopo maior acaba sendo na formação dos docentes, que é quem está na linha de frente com os estudantes, mas a gente não pode desconsiderar, quando nós pensamos a convivência, uma formação também para os colaboradores de forma geral, os funcionários, para os familiares e especificamente para os estudantes. Então, quando a gente pensa nessa formação, a gente pensa de uma forma ampla e o gestor ele dá esse tom dessa convivência ética. Então, o ambiente ético é um ambiente que é justo, que tem regras claras, que é digno para todos, que há essas relações respeitosas entre todos, então ali que perpassam pela comunidade escolar e, acima de tudo, um ambiente que seja generoso. A escola ela precisa ter como valor a generosidade. Então, relações que sejam pautadas por ações que sejam positivas, que são justamente o contrário de relações violentas, que rebaixam, que humilham, que excluem, que diminuem. E, Adriana, você tocou num ponto aí que eu acho que é muito importante a gente falar, que é a formação de professores, hoje a gente percebe que a academia não está dando conta de formar, não só do ponto de vista prático, mas muitas vezes até de conteúdo, por várias razões, o que a gente tem visto por aí. E esses professores, eles chegam na escola, muitas vezes com o diploma, com a autorização para dar aula e para formar pessoas, mas dificilmente prontos do ponto de vista preparado para lidar com esses estudantes e para lidar principalmente com os conflitos que podem existir dentro da escola, com as famílias. No ambiente virtual? No ambiente virtual. Então,
como é que a gente enfrenta esse desafio hoje? Como é que a escola lida Esse é um desafio com isso? que ele existe há muitos anos, né? O professor não tem uma formação para pensar as questões relacionais. A gente tem, tanto na licenciatura quanto na pedagogia, um enfoque grande nas metodologias, na didática. E quando a gente faz pesquisa e pergunta qual é a sua maior dificuldade, seja para aquele professor que é ingressante no primeiro ano, seja aquele que está há 5 anos e o que está há 10 anos na escola, é a convivência. São as relações, os conflitos. Então, é isso que... As questões de indisciplina, de incivilidade, o bullying... Esse a maior dificuldade que eles enfrentam. Mas se nós pensarmos, Lara, nos últimos 5 anos, então aí eu estou contando, que mesmo antes da pandemia, ali, 2017, 2018, nós já tínhamos um avanço de uma complexidade maior da nossa sociedade nesses pontos que a escola, ela... Já não dava conta. Já tinha dificuldade. Aí vem a pandemia e isso se escancara, se amplifica, né? O que eu estou querendo dizer com isso é que não tem mais como a escola não compreender que os problemas de convivência da nossa sociedade, que são complexos, esse contexto que nós vivemos hoje, pela primeira vez, eu acabei de publicar um artigo que pela primeira vez a gente tem hoje mais adolescentes com depressão, crises de ansiedade. Então, as questões de saúde mental hoje perpassam muito mais pelos adolescentes, é um número maior do que de adultos. É pela primeira vez na história do Brasil. A gente tem mais adolescentes adoecidos na saúde mental do que os adultos. E a gente sabe por que disso, Adriana? Por conta dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Claro que muitos estudos vão relacionar as questões da convivência online. Né? Então, o impacto da tecnologia, das redes sociais, isso, dos acessos que eles têm, os conteúdos que muitas vezes as crianças tiveram acesso durante a pandemia e continuam tendo. Hoje mesmo saiu um estudo falando sobre soft pornografia, que quer dizer, é uma indústria fazendo pornografia para as crianças pequenas e como que eles acessam essas crianças. Então, hoje a gente vive uma sociedade que ela é muito complexa. A escola está inserida nessa sociedade e a escola ela precisa, então, trabalhar de forma complexa com essa complexidade. Parece redundante. O que a gente vê é que, muitas vezes, a escola ela quer tratar problemas que são difíceis com um passe de mágica, de uma forma muito simplista. Sabe, eu quero resolver em 2, 3 dias. Eu sou muito chamada, o que eu mais faço é a gestão de crise em escola, né? E eles me chamam quando tem uma situação que é muito grave, que muitas vezes já foi para as redes sociais, já está na mídia, e aí isso leva a um linchamento. Então, às vezes a escola até atua de uma forma adequada, mas as coisas que são postadas nas redes sociais é difícil reverter. Né? Então, é importante, por isso que eu sempre vou defender a ideia, a nossa equipe sempre defende a ideia dessa prevenção, de nós trabalharmos a convivência muito mais como prevenção do que intervenção. Mas quando há uma situação interventiva, eu tenho que ter uma equipe preparada. E aí, de fato, nós não temos, né, e nunca tivemos, né, acho que hoje as universidades estão começando a se preocupar com isso, mas por mais que uma graduação, eu dou essa disciplina na graduação, né, é para pedagogia, que chama Convivência Ética na Escola, mas são poucas as graduações que tem dentro da grade, e ainda assim as minhas alunas estudam isso no 7º semestre durante 80 horas. Quando elas vão para a sala de aula, que elas pegam a primeira turma, claro que elas têm muitas dificuldades, normalmente elas voltam para mim. Nossa, as suas aulas agora fazem muito sentido, né? Por mais que a gente tenha estágios, tá? É diferente quando eu assumo a turma, né? Então, acho que esse é um ponto que nós não podemos deixar de perder de vista, que se os problemas de convivência são complexos e eles estão em transformação constante. Quando a gente acha que já viu o problema mais difícil, que a gente já viu uma questão mais, né, você fala, nossa, não vou ouvir mais nada pior do que nada isso, pior que vem isso. outra situação pior, né? E como não tem como a gente se atualizar todos os dias. Então, essa formação ela precisa ser contínua. Eu preciso criar espaços dialógicos dentro da escola, eu preciso criar espaços formativos, grupos de estudos, reflexões, uma comissão de convivência que vai tratar dessas situações mais difíceis. Eu preciso ter ações planejadas, como um plano de convivência, articulado dentro do projeto político-pedagógico da escola, com essa intencionalidade da prevenção. Pegar todas as ações, né? O que a gente está fazendo, fazer diagnósticos, então avaliar o clima escolar. De tempos em tempos, a cada 2, 3 anos, é importante fazer essa avaliação, conseguir perceber quais foram os nossos avanços, quais são as nossas dificuldades, que outros problemas nós temos hoje que nós não tínhamos há 2 anos e que a gente vai precisar inserir, então, novas práticas. Não tem mais como a escola fugir disso. Não tem. Senão ela vai atuar como bombeiro, apagando o fogo, e aí acontece um outro problema.
os profissionais da escola estão adoecendo. Ontem eu estava dando uma formação só para gestores, né, da região do Nordeste. E eles disseram, eu estou com um quadro absurdo, né, de burnout, tanto na gestão quanto entre os professores, né, e que também é um número alto que a gente tem hoje de licenças relacionadas a burnout com os professores. Então, o professor era a 3ª categoria, hoje, em alguns estados, ele já é a 1ª categoria. Né? Então, isso é algo que também nos chama atenção. Agora, isso não está ligado a um único fator, né, Adriana? Não. É multifatorial. É um conjunto exatamente. de fatores que tem a ver com a sociedade, né? Sim. É uma doença social e que, na verdade, estoura dentro da escola, né? E quando você pensa essa convivência, um dos grandes problemas, a gente tem as famílias, né? Que muitas vezes também não sabem como agir com as crianças e com os adolescentes, que pedem, às vezes, ajuda para a escola e a escola acha que não é função dela orientar a família. Né? E eu tenho defendido muito, as minhas últimas pesquisas são voltadas para clima escolar e para a relação família-escola. Então, a escola investir na formação dos docentes é, claro, inegociável, mas começar a pensar que é importante também a gente investir na formação dos familiares e isso partir da escola é algo talvez a ser feito nesse momento. A gente acaba criando um grupo de pais mais protagonistas, que ajudam a escola, inclusive quando tem essas situações de crise, que mediam os grupos de WhatsApp, que muitas vezes trazem um trabalho enorme para as escolas, os grupos de WhatsApp de pais, né? Porque às vezes a escola é linchada ali e fica sendo até um contrassenso, né? Porque se eu coloquei meu filho naquela escola, parte da ideia de uma relação de confiança, né, na educação dos meus filhos. E aí, a primeira situação que tem, eu desconfio da escola. Isso acaba. Né? E é uma situação real, né? Eu acho que grupo de WhatsApp, todas as escolas sentem essa dor, mas as famílias também, elas se colocam numa posição meio de julgadora, né, da própria escola. E é isso, essa contradição que não faz nenhum sentido, né? Por isso que, imaginando que a gente tem essa complexidade, planejar essa convivência com esses diferentes papéis que estão dentro da escola é importante. Né? Então, como é que nós vamos fazer essa formação de professores, a formação inicial, a formação continuada, como é que a gente vai montar uma comissão de convivência, como é que são a participação das famílias, dos funcionários, né? Muitas vezes a gente tem um funcionário da limpeza, que se ele teve, eu tenho inúmeros exemplos disso, né, em escolas que nós atuamos no Brasil, que às vezes foi uma formação que ele teve para diferenciar conflito de bullying, que ele teve um olhar sensível e foi lá, em escolas atentas, em que ele foi lá e disse, olha, tem uma aluna que todo intervalo ela passa dentro do banheiro. Porque ele teve uma formação, que não é uma formação, claro, ampla, igual a formação dos docentes, mas a gente ter esse olhar de que todos somos responsáveis pela convivência dentro da escola. Né? Sim, sem dúvida. Adriana, quais são os erros mais comuns cometidos pelas escolas quando a gente tenta mediar conflitos, ou então até resolver conflitos, ao invés de evitá-los? O conflito, ele é uma oportunidade de aprendizagem. É diferente de situações de violência. Né? Não tem como a gente se relacionar e não ter conflitos. A partir do momento que você se relaciona, você tem conflitos. Né? Se você mora sozinha, seu conflito é com você mesma. Né? Mas a partir do momento que duas pessoas estão morando juntas, então imagina a escola, quantas pessoas convivem. Né? Então, primeiro é compreender que a escola ela tem uma heterogeneidade muito grande em relação aos valores. Eu tenho pais que dizem assim para os filhos, se você apanhar na escola, bata. E tem pais que dizem, é inadmissível usar a violência, uma agressão, para se resolver um conflito. E essas duas crianças, elas vão para a mesma turma, às vezes. E elas vão estar convivendo juntas, com adultos que a gente chama de adultos significativos, que são esses educadores, primeiro a família, depois os educadores da escola. E quando chega na escola, a professora vai dizer o quê, o professor? Não, aqui você vai precisar resolver dialogando, você não pode bater. Para aquele que tem orientação do pai. Aquele que tem orientação parecida com a escola, ok, mas ela vai conviver com alunos que vão resolver as coisas de outras formas. Se nós entendermos isso como algo ruim, eu vou tentar evitar conflito. E a escola, então, um primeiro equívoco é esse. Ela vai criando vários mecanismos para que esses conflitos não aconteçam. Os professores fazem muito isso, desde as crianças pequenas.
Né? Então, eu vou criando formas para evitar conflito, para prever conflito. Então, eu já crio regras antes. Então, eles levam figurinha, bate a figurinha, deu briga, proíbe figurinha para todo mundo. Eu não trabalho o conflito como uma oportunidade de aprendizagem de valores. Eles precisam aprender, são crianças e adolescentes, eles estão em formação. Eles precisam aprender estratégias melhores. Conflito não é ruim, o problema é como eu resolvo. Quer dizer, se eu resolver agredindo, batendo, isso é um problema, né? Humilhando o outro. Agora, que lugar que teria essa oportunidade? Claro, na família isso é importante, mas às vezes os gestores me falam assim, os professores, mas Adriana, a família que orienta assim? Eu falei, então, mas a família que orienta, da mesma forma que a escola orienta, a partir do diálogo, do respeito, essa criança, esse adolescente, ele vai desenvolver apesar da escola. Agora, aquele que não tem essa orientação em casa, claro, vai ser mais difícil para a escola, mas é o que mais precisa de uma escola que mostre para ele que tem situações em que é inadmissível aquele comportamento. A gente tem pais na escola que dizem, eu não quero que você sente do lado desse preto, eu não quero você amigo desse gayzinho. Nós temos pais que dizem isso. Eles só vão aprender o valor do respeito, da dignidade, se eles conviverem num ambiente que diga, isso é inadmissível. Não é cabível se tratar uma pessoa dessa forma. Eles precisam, então... Mas para a escola é sempre difícil. É como se a família ela fosse imobilizasse, engessasse qualquer tipo de desenvolvimento que ele possa ter em outro ambiente. E não é verdade. Nós temos estudos já mostrando desde 1932, não são estudos recentes, né? Se a gente pega o desenvolvimento da moralidade na criança, os primeiros estudos publicados é de 1932. E que ainda são lidos, são clássicos, mas a gente tem estudos atuais que corroboram com isso e que vão mostrar a importância, então, desse ambiente sociomoral da escola, né? Então, acho que um primeiro equívoco é isso, é achar que o conflito ele precisa ser evitado. O segundo, então, eu vou criar várias situações para evitar e não para trabalhar. O segundo é como eu vou fazer essas mediações, porque dá trabalho, Lara, né? É muito mais fácil dar uma advertência, uma suspensão, do que fazer uma mediação. Fazer uma assembleia, porque, diferentemente, né, dos problemas que são individuais, então sou eu com você, a gente faz uma mediação. Né? Um grupo pequeno, a gente pode fazer um círculo restaurativo para, né, tentar restaurar aquela relação. Agora, é um grupo maior, a gente tem que ter espaços institucionais como as assembleias que os próprios estudantes vão pensar em soluções para melhorar a qualidade da convivência. Não adianta, a convivência não impõe goela abaixo. Não Você chega tem que pronto. não chega, né? Então, isso é realmente custoso, dá trabalho. Então, se eu quero que a escola ela repense essa questão, que é uma questão cultural, né? Mudar uma cultura leva tempo. Tem um autor, o Berkovics, que ele mostra que para se mudar uma cultura de escola, para a gente pensar então nesses espaços institucionais, dialógicos, a gente começa a ver um resultado nos primeiros 3 anos de um trabalho sistemático. 5 anos, algo maior. Mas mudar a cultura leva 10 anos. A escola quer resolver o problema de hoje. E eu não vejo o problema ela querer resolver o problema de hoje. Só que ela tem que fazer 2 coisas juntas. Ela tem que pensar, vamos tentar resolver os problemas que estão estourando todo dia aqui, mas vamos pensar como a gente vai caminhar a médio e longo prazo. Exatamente. Né? Porque senão, eu dou um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente. E é isso, aí eu adoeço. A comunidade adoece, ninguém aguenta ficar na escola. Né? Exatamente. E assim, é uma forma contínua, né? Não tem fim, né, Adriana? É uma coisa... Não tem fim. Né? O que a gente tem trabalhado com as escolas, nos programas de convivência, é a escola pensar numa inserção, claro, né, nos 3 primeiros anos, que é mais massiva, vamos dizer assim, mas depois pensar nessa sustentabilidade dessa convivência. Então, com ações que vão sempre estarem ali sendo avaliadas para que isso não se perca. Eu voltei agora recentemente para uma escola que a gente fez uma pesquisa, quando eu estava no GPEM, que a gente fez uma pesquisa há 10 anos. E agora eles me chamaram, porque eles falaram, Adriana, a gente tem, sei lá, uns 5 professores daquela época. A gestão é a mesma. E eu tenho 50 docentes aqui, né, pensando em anos iniciais e finais. Então, mas por que isso aconteceu? Então, a gente tem que ter um espaço de que a própria escola vá nutrindo essa formação. Senão, ainda mais escola pública, se sai a equipe, acabou o trabalho, começa tudo do zero, eu não posso, né, começar tudo do zero. Então, tem que ter uma continuidade. E, Adriana, como é que a gente avalia o clima entre os vários atores da escola continuamente? A convivência, né? O clima de convivência entre alunos, professores e a própria equipe, gestão. Também imagino que essa avaliação deva ser
constante, não só a formação, mas a avaliação. O diagnóstico, né, do clima escolar, ele é importante para se pensar o que nós vamos fazer com isso. Não adianta só, porque hoje a gente vê, né, principalmente em escolas particulares, que às vezes, né, que são de grandes grupos, eu dou assessoria para várias delas, mas assim, tem muitas avaliações, mas só para constatação, sabe assim, então eu tenho mas o que eu faço com o problema? Então, uma avaliação do clima, ela precisa dar esse diagnóstico para a escola, e a escola pensar assim, quem quer atuar em tudo, Lara? Não consegue. Não faz. Então, eu tenho que pensar assim, o que é emergencial que nós vamos atuar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo? Que pontos que são mais sensíveis? Isso precisa ser um diálogo com a comunidade. Precisa dialogar com os professores, com os gestores, então isso precisa ser olhado. Sim, né? É que com as famílias num sentido muito mais de mostrar para eles, olha, nós estamos atentos, né? Nós estamos trabalhando sobre isso, nós estamos atentos, nós estamos preocupados com isso. Agora, a pesquisa que a gente está concluindo, né, a gente vai aplicar um piloto nas escolas do estado de São Paulo, são 80 escolas que estão participando de uma pesquisa maior com uma professora da USP, a professora Marilena. A gente está validando o questionário do clima que avalia a percepção da família e dos funcionários. A gente já tem os questionários que foi feito pelo GPEI na primeira pesquisa que eu participei, avaliando a percepção dos docentes, dos estudantes e dos gestores. E agora a gente está dando a continuidade a partir... E são questionários que são abertos, são gratuitos. O Manual do Clima é aberto, é um dos materiais que a gente tem de maior acesso na Faculdade de Educação da Unicamp. Então, é um material que pode dar um norte para as escolas, né, para olhar, né, o que eu quero, como é que eu vou avaliar, o que eu quero avaliar e, mais do que isso, o que eu vou fazer com isso. Então, essa frequência que você disse é importante para olhar, bom, as ações que nós planejamos, a gente conseguiu cumprir? Deu certo? Não deu? Por que não deu? O que deu? Que bom, então vamos potencializar o que é positivo da escola, vamos olhar para o que está negativo, o que está mediano, conseguimos melhorar um pouco. Não, isso aqui a gente não consegue mexer ainda, porque a escola tem que ter o pé no chão. Né? Eu sempre falo, tem uma coisa que é o ideal. Quando a gente começou essas pesquisas, isso há uns 24 anos, a gente trabalhava muito no ideal. E a gente foi aprendendo com a nossa experiência nas escolas, aí tanto rede pública quanto particular, que entre esse ideal e o real tem um abismo. Então, não dá para ser só, né, às vezes, aquilo que a escola acha que é o mais fácil fazer, mas tem que ser gradativo, né, e tem que olhar para a escola com essa sensibilidade, né, de ver assim, o que já se faz, o que tem de bacana, porque tem coisas positivas, né? Então, não tem só coisas negativas. E nessa avaliação do clima aparece também o que é positivo. Então, isso precisa ser o quê? Valorizado, compartilhado, comunicado para a comunidade. Sabe? Coisas positivas precisam se tornar valor na escola, senão a escola acaba ficando só com o que é negativo. Né? Você percebe uma diferença na avaliação de clima entre escolas públicas e privadas, ou isso não faz muita diferença a depender da situação? Eu gosto sempre de contar uma coisa para responder isso, que sempre me perguntam isso, né? Quando a gente recebe pesquisadores de outros países aqui, principalmente da Espanha, que a gente tem muitos, né, muita ligação, quando eles vêm a primeira vez, eles sempre dizem assim, mas como que uma escola que é do lado da outra, tipo, né, a gente vamos mostrar uma escola para eles visitarem, depois vai visitar outra escola, pode ser pública, particular, né? Como são tão diferentes, né? Então, o Brasil, para a gente montar esse questionário do clima, a gente inicialmente planejou uma pesquisa de 2 anos, ficamos 5 até publicar. Porque são tantas diversidades que nós temos, e quando a gente pensa o Brasil como um todo, a diversidade é imensa. Se pegar a escola pública e particular, dentro de cada realidade, a gente tem uma diversidade de tipos de escolas. Às vezes no mesmo grupo, né, numa mesma rede. Tem escolas que são próximas, têm proximidade física e são completamente diferentes. Né? Que essa é uma questão que a gente tem. Qual é o ponto-chave? Para nós pensarmos a convivência? Essas diferenças das escolas. Onde é que está o ponto em que você fala assim... Eles vão ficar bravos comigo, mas é o gestor. É o gestor, né? É o gestor, é o gestor. Porque eu sempre brinco, né? Porque os gestores falam, Adriana, você pesa a mão pra gente, né? Porque, poxa, a gente já tem tanta responsabilidade, né? Mas o gestor, ele dá o tom. E não é o salvador da pátria, eu concordo que tem outras questões, por exemplo. A gente vê, às vezes, escolas que, para chegar na escola, eu tenho várias lives que eu fiz com professores, né, do Amazonas, que eles precisam atravessar o rio, caminhar
não sei quantos quilômetros, leva 3 horas para chegar na escola. Entende? Não tem como você falar que esse professor ele chega naquela escola da mesma forma que um professor que mora perto da escola, que tem escolas. A gente tem. Eu acabei de dar uma reportagem, né, que saiu o censo. A repórter me falou assim: Adriana, eu queria que você falasse sobre as escolas que ainda não têm luz, não tem energia elétrica no nosso país, né? Então nós temos 2.000 e poucas escolas que não têm energia elétrica no país. Se você pegar no montante de escolas que nós temos, dá um percentual minúsculo. Eu falei para ela, se nós tivermos uma escola sem luz elétrica, isso já tem que fazer diferença, entende? Então, tem escolas que as crianças, para ir ao banheiro, eles precisam pegar a chave, entendeu? Da borracharia e atravessar a rua para poder ir ao banheiro. Então, como é que a gente avalia essa diversidade? Tem coisas que são muito difíceis, mas o gestor, de fato... É isso, não é um milagreiro, mas se ele for bem formado, né? Se ele tiver dedicado, então, exato, tiver essa intencionalidade, ele de fato é um fator muito importante, importante. Né? Imagino que sim, e que esse seja o grande desafio sempre, né? A gente sempre fala, a escola ela sempre é a cara de quem está à frente, direcionando ela como ela tem que ser, que no fundo é o gestor, né? Sim. Agora, o que a gente não pode ter? A gente não pode ter uma escola que às vezes tem um gestor que é muito potente, né? Aí ele sai. E a escola se perde. Porque aí não significa formou liderança. Não, e que ficou algo centralizado a figura dele e não algo cultural da escola. Entende? Não algo que de fato faça parte dessa escola. Tem que ser valor para a escola. Então, no começo, claro que é o gestor que dá o tom, mas ele tem que ter um trabalho que isso se torne algo da escola. Se ele sair, ninguém vai permitir que outras coisas voltem a acontecer como aconteciam quando não era a gestão dele. A própria comunidade se incomoda. Se entrar um gestor, né, muito autoritário, que às vezes é tudo goela abaixo, tal, a comunidade tem que falar, não, peraí, aqui na nossa escola não é assim que as coisas funcionam. Né? Agora, se a comunidade aceita, significa que o trabalho dele não foi tão efetivo. E, Adriana, você imagina que dentro desses desafios todos, a família é um ponto importante? Importante. A família é algo que eu diria que é hoje um trabalho que a escola tem que focar. E também um desafio para a escola, né? Porque... Constante. Sempre foi, mas acho que hoje com as redes sociais, porque muitas vezes a escola se sente ameaçada, né? E não dá para ceder só, né? Ao contrário, não deve ceder, né? Eu acho que precisa ser dialógico, né? Ter espaços de escuta para a família é importante, mas escutar não significa que eu vou fazer o que a família quer. E aí, se eu tenho segurança para passar para a família que naquele... O que a gente tem visto hoje, foi a minha discussão de ontem, né? A gente tem muitas famílias que querem um trabalho personalité da escola para o filho. E elas não entendem que a escola, claro que ela vai pensar no indivíduo, né, nas especificidades, na inclusão, mas a escola é um lugar por excelência coletivo. Eu não posso ter uma regra para cada criança, eu tenho uma regra para a comunidade como um todo. E os pais têm essa dificuldade. Muitas vezes eles querem que uma regra seja flexibilizada, por exemplo, para atender a necessidade da família dele. E isso a gente tem visto muito com as questões dos laudos, né? A escola precisa ter um padrão para atender e dar conta de todas essas especificidades, os neurodivergentes que cada vez pipocam mais, e que não é exclusividade, não é personalização, mas é acolher, é conseguir conviver com todos eles, dando o melhor suporte. A diferença, ela é excelente para o desenvolvimento, excelente para a formação de caráter, né? Se ela for bem trabalhada, a diferença, o problema é como a gente vai fazer isso, né? Aí estou pegando um exemplo de uma outra escola da semana passada que estava dizendo isso, né? Quer dizer, então, claro que uma criança, né, que está no espectro autista, ela vai precisar de um olhar diferenciado de todos, inclusive das outras crianças também, de saber que tem momentos que ela vai precisar sair da sala, depender do nível, né? E as crianças aprendem a lidar com isso. Isso é um ganho para todos, é um ganho para a nossa sociedade a gente aprender a incluir, né? Mas isso não justifica, por exemplo, uma criança autista que não consegue, que é mal educada, mal criada, que está tendo uma situação de birra, que é como qualquer outra criança. Então, a gente também tem que olhar para isso como a gente olha para as outras crianças. Né?
Mas é um grande desafio hoje que nós também temos. Então, olha a quantidade de coisas que a gente foi falando. Aí entramos em bullying, em violência dura, né? Que são outros problemas que a escola tem também, né? E o bullying, ele também, muitas vezes, ele está absolutamente mascarado, né? Assim, oculto dentro do ambiente da escola. E quando a gente descobre, pode ser tarde. Por isso, a atenção... É por isso que descobrir o bullying cedo, ou trabalhar preventivamente, mesmo que a escola trabalhe muito preventivamente, vão acontecer situações de bullying, né? Que, diferente do conflito, é uma violência. E uma das características do bullying é que é uma violência velada. No início, ela é escondida dos olhos dos adultos, sabe? Não é quando ela está escancarada, porque já acontece 1 ano e meio, 2. Então, a escola ter esse olhar mais sensível, identificar essas possíveis situações, ver que às vezes um conflito muito mal resolvido pode se tornar uma situação de bullying, não necessariamente, mas pode. Tudo isso é importante, né? Diferenciar conflito de bullying com as famílias. É o que eu mais fiz. Nos últimos anos, eu só falo com isso para a família. O que é conflito, o que é bullying, o que é conflito. E aí, vamos descrever, então, e vamos dar essa definição para a gente poder esclarecer e até conduzir aí para o final da nosso o conflito, como eu disse inicialmente, ele faz parte das relações. A questão do conflito, o problema do conflito está em como a gente resolve. Se a gente resolve de um jeito mais assertivo, ok. As crianças ainda não sabem resolver de um jeito assertivo. O jeito assertivo é aquela pessoa que ela consegue colocar o próprio ponto de vista dela numa situação. O que aconteceu com o conflito? Minha relação entrou em desequilíbrio com o outro. Então, eu consigo tentar dialogar com o outro, colocando a minha perspectiva e compreendendo do outro, não necessariamente aceitando, mas de uma forma que seja respeitosa. Eu tenho a tendência agressiva, que é aquele que impõe e aniquila o outro. E eu tenho os submissos que aceitam do outro e não conseguem colocar a sua. Nas situações de bullying, diferentemente do conflito, o bullying ele é uma violência. Então, ele não faz parte das relações. Humilhar alguém, rebaixar alguém. Só que eu tenho um aluno, né, que é o autor de bullying, que precisa de um olhar diferenciado da escola e das famílias. Que muitas vezes ele também é vítima, né? Ninguém rebaixa o outro, humilha o outro se ele está bem. Então, essa necessidade de rebaixamento, ela perpassa por uma questão de que, como eu me vejo como alguém aos meus próprios olhos, como inferior, eu preciso achar alguém que eu considere mais fraco para poder rebaixá-lo e ter esse sentimento de superioridade, né? Então, um trabalho com o bullying, quando a gente identifica rapidamente, a gente consegue reverter que esse aluno que é autor de bullying, ele deixa de ser autor de bullying, ele passa a se sentir valor quando ele tem ações que são positivas e não de rebaixamento. Não é uma coisa simples, mas é possível. Agora, se eu já sou autor de bullying há 10 anos, há 8 anos, não é que a escola não vá fazer nada, mas é muito mais difícil. A mesma coisa o alvo, né? Então, o alvo também é uma criança, um adolescente, que se vê aos próprios olhos como alguém inferior. Não é qualquer criança que tem um apelido de bolão, porque é gordo, que vai se sentir mal com isso. Porque se eu sou uma pessoa mais gorda e eu não me vejo aos próprios olhos como alguém inferior frente ao grupo, por ser mais gorda, frente a essa sociedade que valoriza muito magro, né? Eu não vou me sentir rebaixado. Isso pode ser o mais magro, mais alto, mais baixo, mais estudioso, que usa óculos, que tem o cabelo de determinada forma, enfim, né? Agora, se eu me vejo inferior aos meus próprios olhos por aquela característica, eu sou um possível alvo. Então, a escola também precisa fazer um trabalho de fortalecimento. Agora, quando a gente pensa na prevenção ao bullying, a gente está falando de todos os outros estudantes que são os espectadores. O bullying não acontece porque tem alvo e autor. Ele acontece porque tem quem assista e permita a violência. Então, a escola tem que ser um local em que a gente se indigne. E aí, todos os estudos mostram, Lara, que as crianças sozinhas, adolescentes sozinhos, eles não conseguem. Eles têm medo de se tornar a próxima vítima, eles têm medo da imagem que eles vão ter frente ao grupo. Eu converso muito com crianças e adolescentes sobre isso também, né? Então, eles falam, a gente fica com receio. Tem aquele que às vezes gostaria de fazer, mas não tem coragem de humilhar, então ele dá risada, ele incentiva, ele filma, ele posta, que aí a gente não tem hoje só o bullying, a gente tem uma amplificação do bullying, que é o cyberbullying. É muito difícil você ter hoje uma situação de bullying presencial e não ter o cyberbullying, ele veio o combo, né? Então eu preciso sensibilizar essas crianças, esses espectadores, para que eles não permitam isso. Não é engraçado você humilhar alguém, você rebaixar alguém ou você isolar, porque é uma característica do bullying, o isolamento social. Tem crianças que nos dizem isso. Eu passei 3, 4 anos na escola e não consegui fazer um amigo. Como é que ninguém percebe? Porque inicialmente ele é velado, depois fala, mas
ele é mais tímido. Ele é mais tímido. Ou ele, às vezes ele está querendo, porque tem aquele alvo provocador, ele está querendo, ele também estava envolvido ali, estava brincando, né? Então, essa formação, aí sim, para todos da escola, e a gente tem trabalhado massivamente com as famílias, as famílias terem um olhar sensível e se importar, porque às vezes a família fala assim, não se mete. Você não tem nada a ver com isso, não se mete. E o que a gente tem feito é uma sensibilização de dizer, eles precisam se meter sim. Agora, como vai fazer isso? Aí a gente precisa pensar numa forma para não causar um problema maior. Não é simples, não é simples. E não é simples e não tem uma regra, não tem uma receita pronta, né? É caso a caso, é sensibilidade. Sim, né? a gente tem protocolos, né? Já existem protocolos estudados para fazer a intervenção quando há uma suspeita de bullying, mas tem isso, tem a questão do humano, né? Da gente olhar para aquela situação e entender. Uma coisa é uma criança de 9, 10 anos de idade, outra coisa é um adolescente de 16. Tem uma diferença, uma coisa é uma situação que às vezes os pais têm muito receio de falar para a escola, mas deveriam falar. Se o filho já foi autor ou alvo de bullying na escola anterior, a escola precisa fazer como um trabalho de inclusão, desde o começo, para que ele se sinta inserido de uma forma positiva. Senão, ele vai voltar a fazer a mesma coisa naquele outro ambiente. E quando ele sofre, quando é o alvo, que a mãe troca de escola, o pai troca de escola, e ele volta a ser alvo no novo ambiente, ele passa a acreditar que ele é merecedor da violência. E aí, para reverter isso, é mais difícil ainda. Tá certo. Nossa, Adriana, muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que todos foram que muitas estão... coisas, né? Fomos muitas coisas, mas um tema super necessário, um tema muito importante para nós todos, não só como educadores, mas como sociedade, né? Isso tudo, esse conflito, o bullying e todas essas relações de convivência, elas precisam ser pensadas em todos os âmbitos da sociedade, né? Claro que a escola é onde a gente forma essa sociedade que está vindo aí, mas ainda assim a gente precisa estar sempre atento, porque nos ambientes os mais diversos ele está presente. É porque a gente tem que pensar que essas crianças e adolescentes eles vão conviver depois no mundo adulto com todas essas questões. A gente tem hoje estudos sobre mobbing, não vou me estender mais, mas que é o bullying, né, no ambiente de trabalho. Então, muitas pessoas que sofreram, elas continuam sofrendo, elas têm uma precariedade na qualidade das relações. E, às vezes, tem pessoas que falam, isso é mimimi, é bobagem. Na minha época, todo mundo colocava apelido, isso é coisa de gente frouxa hoje, mimizentos. Não é verdade. Quem fala isso, o bullying já existia na nossa época, só não era nomeado, não era estudado. Né? Assim como os neurodivergentes. Exato. Só que quem diz isso ou fazia bullying ou era espectador, porque quem sofreu lembra. O bullying ele deixa marcas e a escola precisa ser um lugar de relações positivas que vão ter problemas, claro, mas não de relações negativas que deixam marcas às vezes para a qualidade de vida dessa pessoa para sempre. Né? Muito bom, Adriana. Muito obrigado pela sua participação. Excelente diálogo aqui nós conseguimos construir hoje, muito explicativo, acho que muito bom para todas as pessoas que nos assistiram. Que bom. E você que está aí, até ouvindo todo esse diálogo, participando do podcast Pode Falar Gestor, agradeço sua participação. Siga-nos nas nossas redes sociais, Spotify, YouTube e na plataforma Educador 21. Todos os nossos episódios estão lá. Eu espero vê-los no próximo episódio e até breve.